encontraria seu caminho, nunca mais sairia desse lúgubre lugar. Oprimida, sem fôlego, sentia-se morrer de fadiga e de pavor, quando de repente percebeu uma janela iluminada e a negra silhueta de uma casa surgir no meio das árvores. A empregada disse-lhe então: senhorita, chegamos, eis a casa do guarda. Então, ela despertou e durante todo o resto da noite não pôde dormir, por ter conservado tão profunda impressão de angústia do seu sonho, e temia retomar o pesadelo se cedesse ao sono. Alguns dias depois a senhorita C morria. Se durante as longas e melancólicas meditações da doença, a senhorita C imaginasse, às vezes, o lugar em que repousaria depois da morte, seu pensamento devia, certamente, dirigir-se para o cemitério de Montparnasse, vizinho ao seu domicílio, onde vários de seus parentes estavam enterrados e onde um dos seus primos possuía uma sepultura de família. Fora, aliás, esse o motivo da escolha desse cemitério, mas algumas dificuldades não a impediram de dar prosseguimento a esse projeto, quando a família tomou as disposições necessárias em vista dos obséquios. A senhorita C não tinha fortuna, foi enterrada no cemitério de Bagneux. Poucos cemitérios dão tanta impressão de imensidão quanto esse. Chegando ao lugar determinado por ordem administrativa das concessões, fui surpreendido ao constatar que a cova estava cavada na extremidade do cemitério perto da porta oeste, onde fica a casa do guarda-zelador. O túmulo da senhorita C era o penúltimo da fila, um maciço pouco espesso limita a divisão e a separa de uma larga avenida onde fica situada a casa do guarda. Esta não ficava mais do que 25 metros da tumba da minha parente, e se percebe muito bem através das árvores. Talvez tivesse se produzido nesse sonho uma espécie de premonição que permitiu à senhorita se entrever, alguns dias antes da sua morte, o lugar exato de sua sepultura, da qual nada, todavia, podia dar-lhe a ideia. Assinado, Dr. Barbillon. O Dr. Dariex comenta: com efeito, nesse sonho dois detalhes bem preciosos para não se eliminar a possibilidade de premonição através do sonho. Primeiro, são essas palavras ouvidas pela doente, quando no seu sonho ela chega perto da casa do guarda, ali onde foi enterrada: senhorita, chegamos, eis a casa do guarda. É também a imensidão do cemitério que, se bem que em menor grau, contribui para precisar o lugar visto em sonho. Caso 4, tomo da Revue d'Etudes Psíquicas, 1900, pag. 73, ele se refere à morte do grande pintor Giovanni Sigantini. O diretor da revista, Sr. C. de Vesme, faz preceder a narrativa dos seguintes esclarecimentos. Muitos dos nossos leitores se lembrarão de como aconteceu a morte repentina de Giovanni Sigantini. O solitário do Maloja trabalhava no seu quadro Triplo da Natureza, destinado à exposição de Paris. Os dois primeiros quadros do trio, sobre os quais não temos razão para nos deter, tinham como título A Natureza e a Vida, representavam cenas luminosas da alta montanha, tratadas como nenhum artista jamais conseguiu fazê-lo. O terceiro quadro era o da morte. Ele se encontra, com seus dois companheiros, aqui na exposição de Paris, embora inacabado. Tenho, portanto, todo o tempo para examiná-lo nesses dias. Ele também representa uma cena da alta montanha de Engadine, e precisamente do Schauberg. Ao fundo a cadeia de montes cobertos de neve, onde se mantém, imóvel, um cavalo atrelado a um trenó, e à direita um chalé alpestre, de onde algumas pessoas tiraram um féretro. A morte misteriosa, solene, desse último cume da terra, tal é a cena que inspirara o pintor. Sabe-se como ele trabalhava. Todos os dias, escreve o Sr. de La Ciserane na Revue des Mondes, ele saía e ia trabalhar, ora numa tela, ora em outra, tendo sempre 5 ou 6 telas começadas e espalhadas pela montanha a distância de quilômetros uma da outra. Para reproduzir os efeitos do sol sobre as geleiras, durante os terríveis invernos dessas regiões, viram-no ficar de pé, imóvel, sobre a neve, escondido sobre os agasalhos, o corpo recoberto de placas de metal guarnecido de carvão, trabalhando numa espécie de transporte selvagem. É assim que ele trabalhava a seu trio, sobre o Schauberg, quando um mal repentino o atingiu, transportado neste mesmo chalé que é representado no quadro da morte, expirou alguns dias depois. Não retornou, portanto, à sua querida Maloja senão no seu féretro. Foi ali que ele foi enterrado. Já há algumas semanas, eu recebera de um dos filhos de Sigantini o relato de uma visão, ou de um sonho, que seu pai tivera poucos dias antes de morrer, e que é assinalado também por outros membros da família. Pouco tempo depois, a viúva do grande artista me fez chegar a seguinte carta: Maloja,
7 de maio de 1900. Caro Sr. de Vesme. No momento em que tudo está tranquilo e em que sinto-me um pouco mais calma, conto-lhe um fato acontecido com o meu marido poucos dias antes da sua morte. Segantini era um grande entusiasta das suas doutrinas e um defensor fervoroso das suas ideias. Ele acreditava, em suma, que as doutrinas espíritas deviam ser a verdade do futuro. Oh! Se eu tivesse ouvido falar do espiritismo! Para mim, infelizmente, que combatia as suas crenças, me é doloroso, no presente, não tê-lo escutado e não ter compartilhado de suas ideias, mas o que querem? Eu não acreditava dever viver tão pouco com esse homem sublime, que se interessava por tudo. No último domingo que passou em uma loja, deitou-se no seu estúdio sobre vários assentos para repousar. Eu estava, então, brincando com nossos filhos. Ao entrar, acreditei que ele dormia e disse, oh! Lamento tê-lo acordado, tinha tanta necessidade de sono. E ele logo, não, querida, fez muito bem em entrar, imagine que eu sonhava, e creia-me, eu sonhava de olhos abertos, tenho certeza, que estava num féretro que se transporta para fora desse chalé, e ele apontava o quadro da morte, uma dentre as mulheres que o cercavam era você, e eu a via chorar. Disse-lhe eu, naturalmente, que ele dormia e que tinha sonhado. Mas ele insistia, persuadido de que tinha estado acordado e tinha visto tudo com os olhos abertos. Ele repetiu em seguida a nossa babá as mesmas coisas, exatamente como me havia dito primeiramente. Ora, o que ele vira verificava-se 13 dias mais tarde. Seu quadro da morte representa realmente o seu fim, seu féretro saiu desse chalé, a paisagem era tal que ele a pintara no seu quadro, a mulher que, na pintura, chora junto do caixão era eu. Notem que na hora em que teve sua visão, sua saúde era excelente, assim, nesse dia, continuou a escrever, no dia seguinte, trabalhou de 4 horas da manhã até as 9 horas, transportando em seguida o quadro, encerrado numa caixa, do lugar onde pintava até a casa. Na mesma tarde pôde fazer ainda 3 horas de estrada fatigante, de Pontresina até o pico do Schauberg. Ele era tão crente no espiritismo que depois de sua visão não teria certamente deixado uma loja, se não estivesse sentindo-se em perfeita saúde. Assinado, Bissi, Viúva Segantini. Esta narrativa sugere algumas observações. Fica-se sabendo, pela carta da viúva, que 13 dias se passaram do dia da visão ao da morte. Esta sobreveio em consequência de uma peritonite superaguda. Ora, a peritonite muito aguda, supondo que seja primitiva, ou seja, que se deve a germens patogênicos, que permanecem latentes, e por conseguinte despercebidos no organismo até que uma causa venha exaltar a virulência, não existia, certamente, 13 dias antes. Na hipótese de que ela seria devida a uma infecção do sangue, ou a uma apendicite de ação lenta, ou a uma inflamação, ou a uma perfuração de órgãos abdominais, ou a uma grave chaga no próprio abdômen, certamente, fenômenos sintomáticos da forma determinante teriam no precedido, sintomas ressentidos e denunciados por Segantini. Este encontrava-se, ao contrário, em condições de resistência física tais a lhe permitir afrontar as fadigas que não poupava nunca na execução da sua obra. Resulta de tudo isso que se poderia muito dificilmente sustentar a hipótese da existência latente do mal no momento da visão de Segantini, mas apesar de tudo, se quisesse admitir esta possibilidade, esta circunstância tiraria bem pouca importância da narrativa, pois esta consiste, de uma parte, no fato de que Segantini pintou num quadro que designou por este título, A Morte, as circunstâncias de seus próprios funerais, e de outra, que teve a visualização tão precisa 13 dias antes. Isto uma vez estabelecido, pela suposição de que o eu inconsciente de Segantini teve conhecimento da doença latente quando se produziu a visão, não bastava reduzir o caso a um fenômeno de inferência subconsciente, pois não se explicaria assim senão o pressentimento de morte, mas de modo algum a precognição das circunstâncias nas quais deviam se realizar a morte e o enterro, circunstâncias que, além disso, tinham sido fixadas pelo próprio Segantini na sua pintura. O fenômeno premonitório, portanto, não parece duvidoso. Caso 5. Neste outro caso, a autopremonição de morte aconteceu 15 dias antes, e a morte é devida a um ataque apoplético. Poder-se-á, portanto, muito dificilmente aplicar a esse episódio a tese de uma inferência subconsciente provocando o prenúncio simbólico. Na via de Lacontesse de Huntington, fundadora da La de Huntington Society, escrita pelo reverendo Alfrênio, lê-se o que se segue, seu marido, o conde de Huntington,
Não obstante o fato característico de não ter quase nunca consciência de sonhar, sonhou uma noite que a morte, sob a aparência de um esqueleto, surgiu aos pés da sua cama, onde ele pôs-se a olhar durante algum tempo, depois levantou as cobertas, deslizou-se para baixo e dormiu entre ele e sua mulher. Chegada a manhã o conde contou o sonho à sua mulher, que pareceu acolhê-la brincando. 15 dias depois o conde morreu subitamente de um ataque apoplético no seu cinquentenário. Obra citada, Vol. 2, Pag. 74. Caso 6, extraio dos Proceedings of TSPR, Vol. 14, Pag. 259. Ele foi estudado pelo Dr. Dixon e é amplamente documentado. A narrativa foi assinada por 5 membros da família da sensitiva. Chicago, 18 de setembro de 1896. No mês de março deste ano, minha irmã, a senhora S., esperava dar à luz e estava inquieta sobre suas consequências, a tal ponto que ela se dizia convencida de que deveria morrer. Na noite de 5 de março sonhou que se encontrava na cozinha e ao mesmo tempo percebia no quarto de cima seu pai, morto há 11 anos, que conversava com sua mãe. Ela não ouvia a conversação, mas viu seu pai pegar um grande calendário e colocar o dedo sobre a data de 22 de março. Na manhã seguinte contou o sonho aos seus parentes, acrescentando que estava convencida de ter sabido assim a data em que seria mãe. Todavia, o acontecimento tão esperado aconteceu, ao contrário, no dia 12 de março, o que provocou brincadeiras em torno da jovem mulher, bastante ingênua, dizia-se, para crer num sonho. Ignoramos se, após o parto, pensou em outras interpretações do sonho. Neste último caso, entretanto, não fez nenhuma alusão. O médico que se ocupava dela continuou diariamente a visitá-la, encontrando sempre suas condições normais, até o dia 21 de março, quando perdeu, subitamente, os sentidos e não os recobrou mais até sua morte, que aconteceu no dia 22, em consequência de uma doença repentina na garganta, independente de seu estado. Meu marido, minhas irmãs e minha mãe souberam do sonho e de todas as circunstâncias que o acompanharam, antes da sua morte. Todos assinaram então comigo a relação presente, na confirmação do conteúdo. Em caso de publicação, desejamos que os nomes sejam suprimidos. A relação está acompanhada do certificado de morte, assim como do testemunho de um amigo e do médico. Este último afirma ter sabido igualmente do sonho antes da morte da senhora S., que até 21 de março mantivera-se em condições absolutamente normais. A causa da morte foi um foco tuberculoso nas amígdalas, com propagação purulenta nas meninges. O episódio citado parece dever excluir a interpretação autossugestiva, em primeiro lugar porque os efeitos da autossugestão deveriam se produzir na crise do parto, momento que a sensitiva temia muito, e não 10 dias depois do parto regular. Em segundo lugar porque a sensitiva não morreu por causa do seu parto, mas por causa de uma meningite purulenta. Quanto à hipótese de uma coincidência fortuita, a hipótese para a qual pende mais a comentarista do caso, a senhorita Alice Johnson, poder-se-ia legitimamente recolhê-la se tivesse havido um pressentimento genérico de morte, e nada mais, mas ó houve, ao contrário, no caso de que nos ocupamos, a designação precisa da data da morte, o que não poderia ser atribuído racionalmente a uma coincidência fortuita. Chegar-se-ia aqui à hipótese de uma inferência supranormal subconsciente exteriorizada sob forma simbólica, hipótese lícita no caso em questão, se leva em conta a existência de um foco tuberculoso latente e da ausência de particularidades auxiliares imprevisíveis no sonho. Caso 7. Foi comunicado pelo Sr. B. Kingsburg ao Religious Philosophical Journal, e em seguida estudado pelo Dr. Dixon. Extraio dos Proceedings of TSPR Vol. 11, Pag. 428, e ele se refere a uma autopremonição de morte na pessoa de uma criança de 2 anos e 7 meses, cuja mãe narra nesses termos: existe uma vida de além-túmulo. Se tivesse duvidado disso, o que não fiz nunca, minhas dúvidas ter-se-iam dissipado diante das visões das quais fui testemunha. Em 1883 eu era mãe feliz de 2 filhos bonitos e vigorosos. O mais velho tinha 2 anos e 7 meses, o outro era um amiguinho de 8 meses. No dia 6 de agosto de 1883 perdi meu caçula. Fiquei com o pequeno Rai, que desfrutava então de uma saúde perfeita. Entretanto, desde o dia em que morreu seu irmãozinho, ele se habituara a me dizer várias vezes por dia: mamãe, o irmãozinho chama sempre o Rai.
Frequentemente interrompia suas brincadeiras para correr ao meu encontro, gritando sua frase habitual: "Mamãe, o irmãozinho chama sempre o Rai." E à noite ele me acordava para repetir ainda a mesma frase: "Mamãe, o irmãozinho chama de verdade o Rai, ele quer ficar com o Rai. Você não deve chorar quando o Rai for embora com o irmãozinho, você não deve chorar, porque o irmãozinho deseja o Rai." Um dia eu cuidava da limpeza do salão, ele veio até mim correndo da sala de jantar, onde se encontrava a cadeirinha que tinha pertencido ao irmãozinho morto, e eu nunca o tinha visto tão excitado. Pegou uma aba do meu avental e me puxou para a sala gritando: "Mamãe, mamãe, venha rápido ver o irmãozinho sentado na cadeira." No momento em que abri a porta para mostrá-lo a mim, gritou: "Ó, mamãe, é preciso vir mais rápido. Ele não está mais." Se você tivesse visto como ele sorriu para Rai, quando Rai passou perto dele. Rai vai embora com ele, mas você não deve chorar, mamãe. Pouco tempo depois nosso filhinho ficou gravemente doente. Nossos cuidados e nossas lágrimas não surtiram nenhum efeito. No dia 13 de outubro de 1883, 2 meses e 7 dias depois da morte de seu irmão, ele também morria. Ele tinha uma inteligência muito superior à sua idade. O Dr. Odgson escreveu à relatora, obtendo dessa forma a seguinte confirmação, em resposta à sua carta do dia 27 de novembro, 1894, só tenho a confirmar em todos os detalhes o que publicou o Sr. Kingsburg no Religio Philosophical Journal. Quando a criança chegou correndo para me anunciar que seu irmãozinho estava sentado na cadeira que havia sido sua, não havia na casa senão a empregada, a quem eu não disse nada, mas quando meu marido voltou para almoçar, coloquei-o a par. Nesse mesmo dia contei o episódio às pessoas amigas. O pequeno Rai não podia saber o que era a morte e ninguém explicara-lhe. A última vez que fui visitar na sua companhia a tumba do meu filhinho, quer dizer, pouco tempo antes de ele ficar doente, sentamo-nos ambos ao lado dela e eu pensava: ó, se eu pudesse tomar meu bebê nos braços e vê-lo um minuto só, como ficaria feliz. Simultaneamente, Rai gritou: ó, mamãe, vamos pegar o irmãozinho nos braços por um minuto, então ficaremos contentes. Como tínhamos pressa em partir, arrumou com sua mãozinha vários torrões de terra sobre o túmulo, observando: logo Rai vai dormir aqui perto do seu irmãozinho, mas você não deve chorar, mamãe. E ele dorme no momento, no lugar que havia indicado. Assinado, F.H. Tiro esta passagem de uma carta escrita ao Dr. Odgson pelo pai da criança. Confirmo que minha mulher me contou o episódio da visão sobre a cadeira, no mesmo dia em que se produziu, quando voltei para almoçar. Eu mesmo estive presente muitas vezes quando a criança anunciava à sua mãe que o irmãozinho chamava-o com insistência. Assinado, WHH, a senhora J.H. Schultes, amiga do casal WH, reafirmo que foi exposto. Esse episódio reveste-se de um interesse particular, como todas as manifestações supranormais que têm crianças como sensitivos, pois a mente virgem destes últimos pode ser considerada como isenta de qualquer influência do ambiente capaz de predispor seus espíritos às formas variadas de alucinações sensoriais. E cada vez que diante da visualização de um defunto por uma criança, liga-se uma premonição de morte realizada, esta última circunstância pode servir de indução legítima em favor da veracidade da visão. Não insisto, todavia, sobre isto, sabendo bem que para conferir solidez necessária às induções de tal espécie, seria necessário estabelecer aproximações com um grande número de episódios análogos, que no momento nos fazem falta. Terei a oportunidade de citar várias outras, na presente classificação, que por comodidade de pesquisa inseri por último em cada um dos subgrupos. Com relação ao valor intrínseco da premonição no caso estudado, chamo a atenção de que é necessário excluir antes de tudo a autossugestão do número das causas que provocaram a realização, por causa da idade extremamente tenra do sensitivo. Poder-se-ia laçar sobre o trabalho a hipótese de uma inferência subconsciente provocadora do fenômeno premonitório, inferência devida à existência latente da doença da qual morreu a criança. Não posso me furtar, entretanto, de observar como parece inverossímil que a subconsciência de um bebê de 2 anos e 7 meses possa demonstrar uma maturidade de julgamento tal, que dá nascimento a uma forma tão complexa de simbolismo premonitório. Levando em conta isso, e se quisesse excluir a hipótese em questão, restaria apenas procurar o agente transmissor da premonição numa entidade exterior ao pequeno sensitivo. Subgrupo C. Autopremonições de morte a longo prazo, e em que a morte se deve a causas naturais, casos 8 a 12.
Do ponto de vista teórico, a definição de qual deve ser o limite de tempo necessário para que um episódio premonitório possa ser considerado a curto ou a longo prazo não pode ser senão facultativo. Previno, portanto, que o termo de 6 meses, marcado aqui como um tempo mínimo para os episódios a longo prazo, não representa nada de concreto, mas não é senão um termo relativo adotado porque responde melhor aos critérios pessoais de classificações. É evidente, entretanto, que uma distinção dessa natureza era para aconselhar, sendo dado que, em regra geral, o tempo é um fator importante nos fenômenos estudados. Apesar disso, não é precisamente nesse subgrupo das autopremonições que aparece a importância do fator em questão. Nesse como no precedente, raros são os casos aos quais não se possa aplicar objeção autossugestiva. Com efeito, salvo circunstâncias auxiliares, o fato em si mesmo de prazo mais ou menos distante de uma autopremonição de morte não é uma garantia suficiente para supor que a pessoa interessada, e tanto menos a subconsciência desta última, tenham podido esquecê-la. É muito frequentemente o contrário que se produz, como no exemplo que se segue. Caso 8. Extraio da obra Memoir of Mario, dos Srs. Godfrey Pierce Frankerd, diz respeito à morte da célebre cantora Julia Grisi. Na primavera do ano de 1869 Julia Grisi teve uma estranha visão. Viu surgir à sua cabeceira o fantasma de sua filhinha Bella, morta em Brighton em 1861, que anunciou que elas estariam logo juntas para sempre. O tenor Mario não negligenciou nada para livrar o espírito de Grisi do estado de abatimento em que ela caíra, mas qualquer tentativa foi inútil. Ela mostrava-se convencida da realidade da sua visão e, por conseguinte, certa do seu fim iminente. A grande cantora Julia Grisi morria subitamente, no dia 5 de novembro de 1869. Sua última palavra pronunciada foi o nome de sua filha defunta. Ela tinha sido amparada e sentada na sua cama, abrir os braços como que para neles receber uma pessoa invisível, murmurava, Bella. E caíra novamente sobre seus travesseiros, exalando o último suspiro. Obra citada. Pags. 270.274. A narrativa que pudemos ler não indica se se trata de uma visão em sonho ou de uma alucinação no estado de vigília, assim como não se especifica a natureza da doença que causou a morte de Grisi. Portanto, impossível aventurar-se em considerações sobre as hipóteses eventuais que podem corresponder a esse caso. Em linha geral, observarei somente que se, como disse mais acima, os casos de premonições com visualizações de defuntos são raros em crianças, estas formas são, ao contrário, muito frequentes nos sensitivos adultos, se bem que nestes últimos esse caráter não apresenta em si um valor indutivo apreciável, todavia não deixa de revestir coletivamente um interesse sugestivo ao qual dificilmente pode se subtrair-se, considerando sobretudo que num grande número de casos, a espontaneidade da aparição mostra-se tal, que não pode ser atribuída às disposições particulares do espírito do sensitivo. Os casos análogos ao precedente, nos quais o fantasma que apareceu no momento da premonição manifesta-se também no momento da morte, são, além do mais, muito frequentes. Eis um segundo exemplo do gênero. Caso 9. Sr. Thomas James Norris, membro da Society for Psychical Research. Há 60 anos a Sra. Carleton morria no condado de Leitrim. Minha mãe e ela eram amigas íntimas. Alguns dias após sua morte ela apareceu em sonho para minha mãe e disse-lhe, tu não me verás mais, nem mesmo em sonho, salvo uma única vez, 24 horas antes da tua morte. Em março de 1864 minha mãe vivia em Dalkey com minha irmã e seu genro, o Dr. Lyon. Na tarde do dia 2 de março, no momento de se retirar para o seu quarto, mostrava-se com excelente humor, rindo e brincando com a Sra. Lyon. Na mesma noite, ou melhor, pela manhã, o Dr. Lyon ouviu um barulho no seu quarto, acordou logo sua mulher e mandou-a ver o que se passava. Ele encontrou minha mãe meio fora da cama, o rosto congelado, numa expressão de grande terror. Reconduziu-a ao leito, tranquilizando-a. Chegada a manhã, minha mãe parecia inteiramente refeita, tomou seu café da manhã na cama como de hábito, comeu com bom apetite. Como minha irmã apressava-se para deixá-la, ela pediu que preparasse para ela um banho. Depois de tê-lo tomado, mandou chamá-la e lhe disse, minha amiga, a Sra. Carleton, veio finalmente, após 56 anos. Ela me disse que meu fim é iminente e que morrerei amanhã de manhã na mesma hora em que você me encontrou meio fora da cama.
Tomei banho para que você não tenha que lavar o meu corpo. A partir desse momento ela começou a declinar rapidamente e extinguiu-se no dia 4 de março, na hora pré-anunciada. O Dr. Richard St. John Lyon confirma a narrativa acima. Proceedings of TSPR, Vol. 8, Pag. 376, Mieres, que se refere ao caso, comenta-o assim: o episódio exposto parece acessível a 3 diferentes explicações. Começando pela que me é pessoal, e que os leitores dos Proceedings conhecem, direi que estou perfeitamente disposto a admitir no caso estudado, que a defunta senhora Carleton teve realmente conhecimento da morte iminente de sua amiga e que, por conseguinte, o primeiro, como o segundo sonho tenham sido transmitidos telepaticamente por um espírito desencarnado, a um outro encarnado. Todavia, podemos também supor que o primeiro sonho, embora casual, tenha produzido uma impressão na sensitiva, que quando veio por acaso a se repetir, deu lugar a uma autossugestão de morte que se realizou. Ou melhor, podemos ainda presumir que o primeiro sonho teria sido casual e o segundo simbólico, isto é, causado por sensações orgânicas subconscientes que prenunciavam a aproximação da morte, sensações percebidas no sono antes de sê-lo na vigília. Obra citada, Pag. 377. Caso 10, diz respeito ao célebre poeta inglês Browning, e se lê nesse volume, Life and Letters of Robert Browning, escrito pela Sra. Sutherland, Pag. 277. Nele, como nos precedentes, a premonição se manifesta sob a forma de uma aparição de defunto. Em junho de 1863 a senhorita Arabel Barrett, irmã da senhora Barrett Browning, morria de um mal cardíaco e apagava-se nos braços de Browning, como acontecera 7 anos antes, com a mulher deste último. No mesmo dia Browning comunicava a triste notícia à senhorita Blodgett, tocando nesses termos a uma estranha circunstância que se prendia a essa morte. 19 de junho de 1868. Você sabe que não sou supersticioso. Todavia, eis uma nota inscrita por mim na minha caderneta na data de 21 de julho de 1863. Ontem, Arabel disse-me ter o espírito fortemente agitado pelo efeito de um sonho que teve na noite anterior, domingo, 19 de julho. Sua irmã aparecia-lhe, a mulher falecida de Browning, e lhe perguntava, quando chegará o dia em que nós nos reuniremos? E a defunta, minha querida, em 5 anos, depois do que, Arabel acordava. No seu sonho ela tinha plena consciência de falar a uma pessoa defunta. Ao final de 5 anos menos um mês o acontecimento efetuava-se, e Browning escreveu, havia esquecido a data do sonho, supunha que não se passaram mais de 3 anos e, consequentemente, faltavam 2 anos ainda para o cumprimento da profecia. Se se quer manter no circuito da menos extensa hipótese cada vez que o aconselham as circunstâncias, dever-se-á admitir que neste caso a autossugestão criada pelo sonho fatídico, aumentada pelo conhecimento da sensitiva, puderam de alguma maneira determinar a morte. Caso 11. O relator deste é o reverendo D. Bannister, de Whitechapel Vicarage, Preston, Lancashire. 12 de novembro de 1885. Meu pai, quando era estudante, provavelmente entre 1808 e 1815, teve um sonho em conexão com seu próprio futuro, que muito frequentemente eu e minha irmã ouvimos-lo contar. No sonho, viu uma pedra funerária escondida na igreja do seu país natal, sobre a qual estava gravado seu nome inteiro, a data do seu nascimento e o dia e o mês da sua morte, mas não um ano. Parece que ele teve, com relação ao mês marcado como o da sua morte, alguma coisa de impreciso, embora tivesse na sua cabeça que a data inscrita sobre a pedra era 9 de junho, mas como a palavra junho nunca é abreviada por June, ele se perguntava se a data real não era 9 de janeiro ou januari. Numerosos anos se passaram sem que nada viesse se referir às circunstâncias do sonho, até o dia 9 de junho de 1835, data em que morreu seu filho mais velho, o que causou a imensa dor do meu pai. Essa coincidência nas datas lembrou ao espírito do meu pai a inscrição do sonho e, embora tenha lido claramente, sobre ela seu próprio nome, persuadiu-se desde esse momento que a data gravada devia ser 9 de junho. Ora, meu pai morreu em 1883, na data de janeiro 9 de janeiro. A irmã do reverendo Bannister escreveu, li a carta de meu irmão referindo-se ao sonho tantas vezes contado pelo meu pai, e só posso confirmar em todos os detalhes o que nele escreveu meu irmão. Assinado, Agnes Bannister, Phantasms of the Living, caso 79. No caso,
A hipótese autossugestiva está eliminada pelo fato de que o sensitivo estava, ultimamente, convencido de que a data visualizada no sonho não se referia a ele, mas à morte do seu filho mais velho. O fato de que a visualização do ano da morte havia sido suprimido denotaria uma intencionalidade no agente transmissor da premonição. Essa intencionalidade poderia se encontrar também no estado de incerteza em que o sensitivo permaneceu sobre o mês preciso devendo ser o de sua própria morte, de maneira que com esse mês devia marcar a data da morte de seu filho mais velho, e com a data de sua própria morte. É bem difícil pronunciar-se sobre a hipótese mais idônea para explicar como o autor da premonição tenha podido ter a revelação da data de sua morte 70 anos antes. A hipótese fatalista, a reencarnacionista e a espiritualista chegaria mais ou menos perfeitamente a adaptar-se ao caso em questão. Cabe aos leitores pronunciarem-se, segundo suas tendências e convicções pessoais. Caso 12. No caso seguinte, recolhido pelo Dr. Odigson e citado por Myers na sua monografia The Subliminal Self, Proceedings of TSPR, Vol. 11, Pag. 437, a premonição de morte é apenas um pressentimento, mas esse episódio deve sua importância ao fato de que a sensitiva deixava uma lembrança escrita num envelope fechado. 1º de setembro de 1893 ao Dr. Richard Odigson. Cumpro o doloroso dever de anunciar a morte de minha mãe, Sra. Enochase. No dia 28 de julho ela adoeceu de uma febre biliar, que durou 10 dias. Em seguida ela se recuperou muito rapidamente, e nos dias 16 e 17 do mês corrente foi capaz de ficar sentada na sua cama. Entretanto, no dia seguinte, sexta-feira, observávamos que sua fraqueza havia retornado. No mesmo dia ela teve um delírio e perdeu gradualmente os sentidos. Conseguimos após grandes esforços fazê-la voltar a si, mas a partir desse momento ela começou a declinar rapidamente e faleceu na tarde do domingo. Chamo sua atenção sobre os dias de sexta-feira, sábado e domingo, assinalados na premonição escrita, que correspondem aos 3 últimos dias de enfermidade, começada justamente pela recaída da sexta-feira. Depois da sua morte reencontramos o envelope fechado numa secretária reservada aos seus papéis pessoais. Desde o dia da morte de nosso pai 24 de abril de 1888 ela não parava de nos lembrar que sobreviveria 5 anos a mais do que seu marido, e lamentamos agora não ter atribuído às suas palavras a importância que mereciam. Assinado, Sra. S. J. Crawford. O envelope fechado de que se trata trazia no exterior esta legenda: para abrir após minha morte, se eu morrer mais ou menos 5 anos após a morte do meu marido, acontecida em abril de 1888. Sua mãe. Conteúdo do envelope fechado, Topeka, 28 de dezembro de 1891. Pensei esta manhã que faria bem em deixar uma recordação escrita da minha premonição. A partir do dia em que morreu meu marido, 24 de abril de 1888, tive o sentimento de que 5 anos marcariam os limites de minha vida. Não houve comunicações explícitas nesse sentido, mas a convicção desse fato pareceu igualar em mim o conhecimento de um outro fato qualquer. Por exemplo, exceto hoje, uma sexta-feira, penso que deverei fazer tal coisa dentro de 2 dias. Serei levado a pensar que amanhã, sábado, depois de amanhã, domingo, e que não me será por conseguinte possível executá-la. Em resumo, tenho sempre no espírito este pensamento simples e natural: 5 anos. Portanto, se eu tiver que viver 6 anos, destruirei este escrito. Mas se minha premonição se realizar, desejo que este escrito seja enviado ao Dr. Richard Odigson, Praça Boylston, 5, em Boston. Mas, com as explicações relativas. Assinado, Sra. Chase. A Sra. Chase morria na data de 20 de agosto de 1893, ou seja, 5 anos e 4 meses depois da morte de seu marido. Ela tinha 69 anos e teve a premonição no mesmo dia da morte deste último. Não é possível, também para este caso, excluir a explicação autossugestiva, embora pessoalmente não a creio fundamentada, tanto mais que este caso, além da premonição de morte, comporta a designação precisa desses 3 últimos dias de vida. Notaremos que se trata aí de uma designação inconsciente, pois a sensitiva aceita os dias de sexta-feira, sábado e domingo, não no sentido de que devem ser os últimos de sua vida, mas bem como termos de uma comparação, de resto, bastante ingênua e coxo que acrescentaria quase um interesse ao incidente. Dir-se-ia, finalmente,
que só o agente subconsciente ou externo transmissor da premonição conhecia a significação real do símbolo comparação telepatizada. Subgrupo D. Autopremonições de morte, e em que a morte se deve a causas acidentais, casos 13 a 19. Com este subgrupo, entramos numa primeira categoria de fatos que excluem completamente, ou quase, as hipóteses de autossugestão e das inferências subconscientes. O número das hipóteses que permanecem à disposição do pesquisador restringe-se, portanto, a um círculo onde domina, com uma evidência maior, o supranormal. Caso 13, o Dr. McNish, na sua obra, ajusta o título célebre, Philosophy of Sleep, conta o seguinte episódio: supõe que algumas pessoas tiveram em sonho a indicação precisa do dia de sua morte, e, para apoiar esta crença, lembraram-me várias vezes o caso curioso do Sr. M., nascido em D., agora falecido. Trata-se de um caso digno de ser lembrado, não porque assume caracteres supranormais, mas simplesmente pela extraordinária coincidência entre o sonho e o acontecimento. O Sr. M. sonhou uma noite que encontrava-se a cavalo no campo, e que descia para se refrescar num albergue que se achava no seu caminho. Lá encontrou reunidas diversas pessoas de seu conhecimento, mas todas falecidas. Elas o acolheram muito alegremente, convidaram-no para sentar-se e beber em sua companhia, ao que ele consentiu de boa vontade. Quando quis deixar essa estranha reunião, os amigos exigiram dele a promessa de que voltaria a vê-los no mesmo dia em que viera, precisamente 6 semanas mais tarde. Ele prometeu executar fielmente esse projeto, montou a cavalo e voltou para sua casa. Tal é a substância do sonho, que ele contou brincando aos seus amigos, sem meditar sobre ele um só instante, sendo um homem superior a qualquer forma de superstição. Entretanto, a sequência dos acontecimentos devia ser bastante curiosa, e sobretudo dolorosa, pois precisamente passadas 6 semanas após o sonho, e no dia do compromisso feito de visitar os amigos defuntos no albergue, querendo fazer com que seu cavalo saltasse uma barreira colocada entre ele e seu caminho, caiu e matou-se. O Dr. McNish considera o episódio como uma extraordinária coincidência, e nada mais. Concordemos então, mas todos os leitores não partilharão da sua opinião, que poderia ser legitimamente acolhida, no caso em que não tivesse havido senão coincidência de morte pura e simples, isto é, se a morte por causa acidental tivesse acontecido num dia que não fosse o dia indicado com antecedência, porém, tendo-se verificado no fatídico 43º dia, o que detém os cálculos das probabilidades contrárias à hipótese das coincidências fortuitas às cifras absolutamente exorbitantes, esta hipótese torna-se teoricamente insustentável. Mas finalmente, apenas pelo excesso de rigorismo na aplicação dos métodos científicos pode-se, apesar disso, chegar a colhê-la. Observar-se-á, entretanto, que se a hipótese em questão pode parecer legítima diante de um caso cuja realização repousa sobre um único fator, ela deverá ser considerada como inadmissível nos episódios cuja realização implica uma convergência inextricável de circunstâncias imprevisíveis e acidentais, como ver-se-á à medida que forem citados novos episódios. Caso 14. Louis Blanc, na sua Histoire des Dictions, Vol. 2, Pag. 222, com relação à trágica morte em duelo do seu amigo e jornalista Armand Carrel, contou que se segue. Uma manhã, Armand Carrel contou aos seus amigos que havia sonhado e que a lembrança desse sonho perturbava, e exprimiu-se nesses termos: vi em sonho minha mãe, que vinha na minha direção vestida de luto, os olhos inchados de lágrimas. Perguntei-lhe com a maior inquietação: por quem, então, choras? Talvez pelo meu pai? Não. Talvez pelo meu irmão? Não. Então, por quem choras? Por ti, meu filho. No dia seguinte ao sonho profético, Armand Carrel escreveu no National o artigo provocador da resposta do Senhor de Girardin, fonte do duelo que causou sua morte. Querendo conservar o mais severo rigor na aplicação dos métodos científicos, observarei que aqui, embora se trate de uma morte acidental, a hipótese de uma inferência subconsciente combinada com uma coincidência fortuita é digna de consideração. Pode-se bem supor, com efeito, que Armand Carrel, desde a véspera, tinha em mente a substância do artigo que tencionava publicar no National, de maneira que pressentindo os ódios de partidos que ele teria desencadeado, e não podendo senão estar preocupado, ele teria determinado o sonho em questão, em que as preocupações às quais estava preso teriam tomado uma forma simbólica premonitória. Caso 15. O Dr. Carlo Duprel,
por ocasião da morte trágica do rei Louis da Baviera e do Dr. von Guden no fundo de um lago do parque, conta no Monistische ler esses detalhes. Alguns dias antes da partida do Dr. von Guden para o Schengau, junto com o rei Louis II, cujo deslocamento para o castelo de Berg não estava ainda decidido, o Dr. von Guden veio almoçar de mau humor e contou à sua mulher que durante toda a noite havia sido perseguido pelo sonho que teve, em que lutava com um homem na água. A viúva do Dr. von Guden contou mais tarde esse sonho à delegação da Sociedade Antropológica de Munique, por ocasião dos cumprimentos de condolências que ela recebia dos membros da sociedade. O professor W., que era membro da delegação, levou o tal fato ao conhecimento da sociedade e, como tem a narrativa de uma das testemunhas, pode-se nisso acreditar com toda a confiança. Eis as observações do Dr. Carlo Dupré a esse respeito. Está muito claro que o Dr. von Guden teve em sonho uma visão muito clara, cuja forte impressão sobre os sentidos tornou a recordação possível após o despertar. Infelizmente, a pessoa do rei enfraqueceu-se na de um homem qualquer. Se este enfraquecimento tivesse sido mais apagado, a lembrança da visão teria sido perdida. A impressão sobre o sentimento no estado de vigília manifestar-se-ia como um medo indeciso de um acontecimento incerto no futuro, mas aí está justamente a característica da maioria dos pressentimentos. Análise de Ciências Psíquicas, 1897, pág. 125. Apenas acrescentarei aos interessantes comentários de Carlo Dupré uma simples observação, é que, apesar do enfraquecimento das lembranças, e o erro de designação da personalidade do rei, a situação percebida em sonho, de se encontrar no fundo da água debatendo-se contra um homem, é tão especial para o acontecimento, que não excluíam de maneira absoluta a hipótese das coincidências fortuitas. Caso 16, a senhorita Dudley, da comédia Française, quis nos dar esses detalhes sobre o triste fim da jovem atriz senhorita Irene Musa, morta queimada durante o inverno de 1909. Eles contêm algumas retificações à narrativa surgidas no Lied, 1909, pág. 122. Era uma espírita convicta e uma médium rara. Ela escrevia num estado particular, parecendo dormir e estranhar tudo. No final de uma sessão, no dia 30 de janeiro de 1908, perguntou-se: "Você vê alguma coisa pela médium?" Ela deixará os seus respondeu, mas não terá em 1908 a realização de seus projetos. E depois? Voltará à França. E depois? Não quero dizer mais nada. Joga o lápis e grossas lágrimas correm dos seus olhos. Entregam-lhe de novo o lápis e se repete, e depois? Sempre chorando, ela escreve: "É horrível demais, prefiro parar." Realizações: na primavera ela partia para a Argentina. Seus projetos não se realizaram. Ela voltava a Paris em janeiro de 1909 e no dia 23 de fevereiro foi vítima de um horrível acidente. Seus cabelos se inflamaram durante uma aplicação de loção antisséptica. Em um instante ela foi transformada numa tocha viva e, algumas horas depois, morria em atrozes sofrimentos heroicamente suportados. São essas formas de premonições que, recolhidas e coordenadas em bons números, levariam a inferir a existência de alguma coisa semelhante a uma fatalidade que reina de uma maneira misteriosa sobre os destinos humanos. A menos que se queira, por ocasião desse episódio, recorrer à hipótese reencarnacionista, segundo a qual o próprio espírito teria livremente preestabelecido um objetivo de expiação ou de prova esse triste fim de sua própria existência encarnada. Nesse caso, o eu subconsciente teria determinado o acidente, exercendo uma ação sugestiva sobre a cabeleireira. Caso 17. O barão José Picronelm, de Podólia, Rússia, forneceu estes detalhes sobre a morte de um alto funcionário do Ministério da Marinha Russa. Esta morte sobreveio no mês de junho de 1895, em consequência de uma colisão entre dois navios no Mar Negro. No começo do ano de 1895 a senhora Lukowski foi acordada uma noite pelos gemidos de seu marido, que, no seu sono, gritava: "Socorro! Salve-me!" e se debatia com os movimentos como os de uma pessoa que está se afogando. Ele sonhava com uma terrível catástrofe no mar e, uma vez completamente desperto, contou que se encontrava a bordo de um grande navio, viu-se ser lançado ao mar e tragado pelas ondas. Terminada a narrativa, ele acrescentou: "Estou agora convencido de que o mar causará meu fim." E tão certo estava de sua convicção, que começou a colocar seus negócios em ordem, como um homem consciente de ter os seus dias contados. 2 meses se passaram sem que nada acontecesse,
e a impressão do sonho já se enfraquecia na memória do Sr. Lukowski, quando de repente, uma ordem lhe chegou do ministério, para se preparar para partir com todos os seus subordinados para um porto do Mar Negro. No momento de se despedir de sua mulher, na estação de Petersburg, Lukowski disse-lhe: "Lembras-te do meu sonho?" "Meu Deus! Por que me perguntas?" "Porque estou certo de que não voltarei mais, de que nós não nos veremos mais." A senhora Lukowski esforçava-se para tranquilizá-lo, mas ele, com um tom de profunda tristeza: "Tu podes dizer o que quiseres, minhas convicções não mudarão. Sinto que meu fim está próximo e que nada poderia impedi-lo. Sim, sim, revejo o porto, o navio, o momento da colisão, o pânico a bordo, meu fim. Tudo revive diante dos meus olhos." E após uma curta pausa, acrescentou: "Quando o telegrama anunciando a minha morte tiver chegado para ti, e quando pegares as roupas de luto, deverias omitir o longo véu sobre o rosto, que eu detesto." Incapaz de responder, a senhora Lukowski começou a soluçar. O apito do navio anunciou a hora da partida. O Sr. Lukowski abraçou com ternura sua mulher, em seguida embarcou e o navio desapareceu. Após 2 semanas de inquietação extrema, a senhora Lukowski soube pelos jornais que uma catástrofe entre 2 navios, o Vladimir e o Sinels, acontecera no Mar Negro. Tomada pelo desespero, telegrafara para obter informações do almirante Zelenov em Odessa. Depois de vários dias de ansiosa espera, recebeu esta resposta: "Nenhuma notícia do seu marido até o presente, mas é certo que ele se encontrava a bordo do Vladimir." O anúncio oficial da morte do seu marido chegou-lhe uma semana depois. É preciso acrescentar que, no seu sonho, o Sr. Lukowski tinha se visto lutar pela vida com um passageiro, incidente que se realizou com uma maravilhosa exatidão. Na catástrofe, um passageiro do Vladimir, o Sr. Anik, lançara-se no mar com uma boia de salvação. O Sr. Lukowski, que já estava na água, dirigiu-se para a boia desde que a percebeu, e o outro gritou-lhe: "Não se agarre nela, ela não sustenta 2 pessoas, nós vamos nos afogar juntos." Mas Lukowski segurou-a, apesar disso, dizendo não saber nadar. "Então, pegue", diz Anik, "sou um bom nadador, vou conseguir de qualquer jeito." Nesse momento uma grande onda separou-os. O Sr. Lukowski foi ao encontro do seu destino. Leeds, 1899, Pag. 45. Eis um primeiro caso da ordem a qual eu fazia alusão há pouco, no qual a convergência de circunstâncias imprevisíveis é tal que elimina totalmente a hipótese das coincidências fortuitas. Uma vez eliminada esta hipótese, restam apenas 3 à disposição do pesquisador: a reencarnacionista, a fatalista, a espiritualista. Como a hipótese reencarnacionista parece exclusivamente aplicável a casos que dependem da livre vontade do espírito que se encarna, e um caso de morte por colisão de navios não pode depender de um ato volitivo, segue-se que esta não mais responde às exigências do momento. Deveremos, portanto, recorrer à segunda hipótese, a fatalista. Mas ela não é mais aplicável ao caso presente, ou pelo menos nosso espírito se perde, se nós pensamos no inextricável emaranhado de fatos que deveriam se coordenar e convergir, de todas as partes, para o cumprimento dos destinos imperscrutáveis de um funcionário nosso, destinos que, embora muito tristes, não parecem moralmente proporcionais à trágica grandiosidade dos meios que concorreram para determiná-los. E então, para aliviar nosso pensamento de tantas perplexidades perturbadoras, só restaria refugiar-se na hipótese espiritualista, partindo do postulado de Laplace e de Lodge, segundo o qual, filosoficamente falando, seria dado a um espírito infinito contemplar indiferentemente o passado e o futuro em termos de coexistência ou de sequência, adaptando, como Mieres, este postulado aos minúsculos negócios humanos, pela suposição de uma inumerável hierarquia de inteligências finitas interpostas entre nosso espírito e uma anima mundi, as quais, à medida que elas se elevariam hierarquicamente, gozariam de uma visão cada vez mais estendida no passado e no futuro, enfim, atribuindo a essa ordem complexa e maravilhosa, premonições que, pela ação hierárquica descendente, chegariam telepaticamente às subconsciências humanas. Alguns acharão estas conclusões audaciosas ou gratuitas, mas é muito claro que uma vez admitida a realidade dos fatos, elas aparecem como sendo as únicas, filosoficamente, imagináveis, a menos que se queira atribuir à subconsciência humana faculdades de inferência tão maravilhosas, que poderiam prever, como no caso em questão com 3 meses de intervalo, que uma colisão entre 2 navios indicados deve sobrevir no Mar Negro,
que sobre um dos dois deve se encontrar o sensitivo, o qual perecerá na catástrofe, e aí perecerá de uma dada maneira. Supor tudo isso seria conferir em parte o atributo divino da onisciência à subconsciência, mas como a onisciência é correlativa da onipotência, não se poderia atribuir à subconsciência uma fração da primeira, sem lhe atribuir, implicitamente, uma fração da segunda, mas então o sensitivo deveria mostrar-se pelo menos bastante poderoso para salvar-se a si mesmo. Caso 18. Termino este subgrupo com dois casos que têm crianças como sensitivos. O Sr. Domenico Fleres, conselheiro da Corte de Apelo de Palermo, escreve ao Dr. Innocenzo Calderoni, diretor da revista Filosofia della Scienza, a seguinte carta: Palermo, 14 de junho de 1910. Relendo, como eu faço com frequência, seu sábio periódico, encontrei-me diante de um artigo escrito pelo meu jovem e estimado amigo, o advogado Guido Russo Perez, que relatava um caso de previsão do futuro com relação ao desastre de Messine, causa de tão nefastos acontecimentos para minha família e para meu patrimônio. Quero também contar-lhes não um caso, mas vários traços da vida de minha adorada neta, filha de uma das minhas filhas, que veio iluminar minha casa e meu coração como um raio de luz e que este desastre cruel tragou, obscurecendo minha vida inteira. Será para mim um extravasamento, já que apenas o passado é o que me resta dela, que rememoro todos os dias, regando de lágrimas cada um dos meus atos, cada um dos meus momentos, porque tudo me fala dela. Minha filha, vocês a conhecem, casara-se em Naso, o de Messine, com um dos meus sobrinhos que aí habitava. Todavia, sobretudo depois do nascimento da Pérola, que era minha neta, eu sofria de pensar que ela e minha filha tivessem que vegetar nessa região de montanha. Fiz, portanto, de tudo, e esta obra me foi amaldiçoada pela natureza, para tirá-los de lá. Depois de muito trabalho, cheguei a procurar meu genro e mostrar-lhe a possibilidade de se estabelecer em Messine. Para mim, era uma felicidade. Messine era minha terra natal. Lá encontram-se as famílias de meus 3 irmãos e irmãs, e outros parentes queridos. Em Messine, na sua província, estavam minhas propriedades. Lá teria chamado de minha última estação quando me aposentasse. Escrevi rápido à minha filha para que ela e os seus estivessem prontos para a mudança de sua família, mas tive que me calar por um momento, por causa de certas circunstâncias, no lugar para o qual os teria chamado. Eu lhes escrevia esta carta com alegria, o que os fez supor que deviam vir juntar-se a mim em Palermo. Minha neta, que vivia normalmente comigo, encontrava-se, então, com seus pais, em Naso. Sua mãe lhe disse: "Você sabe que vamos deixar Naso?" "Sim, mamãe. Nós vamos para a casa dos avós em Palermo." "Não em Palermo." "Mas não, nós iremos para Palermo." "Não," mamãe repetiu com mágoa a criança, "não em Palermo, mas em Messine." Como ela havia pressentido. E foram para Messine. E pelo seu trabalho, pelas minhas relações de família, pelas nossas propriedades, meu genro chegara, em menos de um ano, a abrir em maio de 1907 uma das mais belas farmácias, das mais centrais, das mais acreditadas, das mais frutuosas. No mês de outubro seguinte, eu e minha família encontramos uma vilejgiatura nas minhas terras, em Balzo, a alguns quilômetros de Messine. Lá pelo fim do mês descemos até a cidade, eu e minha mulher, para saudar minha filha e toda a sua família, pois minhas férias terminavam no final daquele mês. Quando minha mulher, alguns dias antes da partida, pegou nos seus braços a nossa alegria, nossa adorada neta, apertava, beijava, a criança olhava sua avó com um olhar de ternura entristecida. "Minha adorada, você não pode compreender ainda que angústia experimenta a avó por deixá-la." "Sim, vovó, nós não nos veremos mais. Nós não nos veremos mais." "Não, você virá para o carnaval para juntar-se a nós em Palermo." "Não, vovó, nós não nos veremos mais." 2 meses mais tarde, o desastre a tinha tragado nos escombros com toda a sua família, que, como vocês sabem, apenas me restou minha infeliz filha, viúva e privada de seus filhos. Na tarde do domingo, 27 de dezembro, tinha havido uma festa de família na casa do meu genro. Por volta de meia-noite, a mãe tinha colocado na cama seu menino e procedia, em seguida, à higiene noturna da minha neta. No momento em que trocava as meias da criança, esta, sorridente, disse-lhe: "Mamãe, você está me colocando as meias da morte." "Da morte, não. Da noite, você deve dizer." E a pequena foi para a cama, sempre sorrindo, mas repetindo sempre: "As meias da morte", o que entristeceu a pobre mãe.
por volta de 6 horas mais tarde. A morte abatia Messina e quase todos os seus habitantes. Agradeço-lhes se tiveram a paciência de me ler até aqui, paciência amiga. Pude extravasar minha dor de cada dia, de cada hora, após 18 meses. Assinado, Domenico Flores. Revista citada, 1910, Pag. 108. Este caso onde se trata de um pressentimento de morte percebido por uma criança quase ignorante da significação da palavra, e na qual a morte se deve a um cataclismo terrível e imprevisível, sugere as mesmas considerações que o precedente. Caso 19, César de Vesme, no vol. 2, Pag. 297, do seu História do Espiritismo, narra este fato contado por Foissac, há um ano, estando em Edimburgo, e a uma vila visitar um dos meus velhos amigos, o Sr. Holmes. Encontrei aí todos os rostos obscurecidos pela tristeza. O Sr. Holmes tinha, no mesmo dia, assistido a um enterro num castelo das redondezas. Contou-me que o filho dos senhores do castelo assustara frequentemente sua família, manifestando esses fenômenos que se atribui à segunda vista. Via-se-lhe, às vezes, alegre ou triste sem causa aparente, o olhar profundo e melancólico, pronunciar palavras sem sequência, ou descrever estranhas visões. Tentou-se, mas em vão, combater essa disposição através de violentos exercícios físicos e um sistema de estudos variados, com o apoio de um médico eminente. 8 dias atrás a família encontrava-se reunida. De repente, viu-se o pequeno William, de apenas 12 anos, empalidecer e ficar imóvel. Todos prestam atenção e o escutam pronunciar estas palavras: vejo uma criança adormecida, deitada numa caixa de veludo, com uma coberta de seda branca, em volta, coroas e flores. Por que meus pais choram? Esta criança sou eu. Chocados pelo terror, o pai e a mãe pegam William, cobrem-no de beijos e de lágrimas. Ele volta a se entregar-se com ardor vivo às brincadeiras de sua idade. Não havia se passado uma semana quando a família, sentada à sombra após o almoço, procurou a criança, que se encontrava ali um instante antes. Ninguém o vê, chama-se por ele, nenhuma voz responde. Sem gritos de dor entrecruzam-se, percorre-se o jardim em todos os sentidos. William desapareceu. Após uma hora de buscas e de angústias encontra-se a criança no fundo da pia de uma fonte na qual tinha se afogado, debruçando-se sobre ela para pegar um barquinho que o vento havia soprado para longe da margem. Caso interessante, também, e que as hipóteses fatalista, reencarnacionista e espiritualista prestam-se igualmente bem para explicar. Não me pronunciarei por nenhuma, deixando esta tarefa aos leitores. Segunda categoria. Premonições de doenças ou de mortes que se referem a terceiros. Subgrupo E. Premonições de doenças de terceiros, caso 20. Embora os casos suscetíveis de entrar nesta categoria sejam muito mais numerosos, relatarei apenas um, pois o intervalo entre a premonição percebida e a declaração da doença sendo aí muito curta, parece muito mais submetida às hipóteses das inferências subconscientes e telepáticas. Caso 20. Tiro da narrativa bem conhecida do Dr. Stevens sobre o caso da senhorita Lurance Venum, que depois de ter entrado espontaneamente em condições de possessão mediúnica, permaneceu nesse estado durante 4 meses, assumindo o nome de sua amiga falecida Maria Rolfe e indo viver junto da família desta última, que considerava como sua, não reconhecendo seus próprios pais durante todo esse período. Entre as manifestações supranormais variadas às quais deu lugar o estado especial da senhorita Lurance, encontram-se algumas de ordem premonitória, e esta entre outras, Maria Lurance Rolfe parecia notavelmente dotada por uma intuição de acontecimentos ainda não realizados. Uma tarde anunciou com uma expressão de grande ansiedade que seria necessário, na noite seguinte, cuidar atentamente do seu irmão Frank, o qual havia sido acometido de um mal muito grave, com perigo de morte se não fosse imediatamente socorrido. No momento da notícia, Frank encontrava-se muito bem e estava passeando pela cidade fazendo parte do corpo de uma banda musical. Entretanto, às 2 horas da manhã foi subitamente tomado por convulsões, com sintomas congestivos e inconsciência quase completa. Mary diz que o momento crítico havia chegado e acrescentou: leve-o imediatamente para o Dr. Stevens, ele está na casa da Sra. Marsh. Não responde-se-lhe. O Dr. Stevens foi ao Alton. Não replicou Mary. Ele está com a Sra. Marsh, manda-o chamar imediatamente. O Sr. Rolfe foi até lá e encontrou realmente o Dr. Stevens onde a médium havia dito.
Quando o doutor chegou perto do doente e constatou que Mary tinha feito pela sua própria iniciativa aquilo que o caso exigia e deixou-a continuar o trabalho, contentando-se de secundá-la nos seus esforços, foi ela quem salvou seu irmão. Citado por Myers em Human Personality, Vol. 2, Pag. 364. Subgrupo F. Premonições da morte de terceiros a curto prazo, e em que a morte se deve a causas naturais, casos 21 a 45.